Olá, crianças do terceiro ano, bom dia! Tudo bem com vocês? E aí, todo mundo animado para mais uma semana de estudos, mais uma semana de aprendizado? Estamos começando um novo mês, né? Estamos começando o mês de maio, olha só, o mês de abril terminou e agora nós vamos para o mês de maio, o mês 5. Crianças, já estamos quase no meio do ano. Olha só como esse tempo está correndo. A gente não pode ficar parado, não, né? A gente não pode ficar, sonolento, com preguiça, de jeito nenhum, porque o tempo ele está correndo. E a gente precisa usar esse tempo ao nosso favor, aproveitando ele em todos os minutos, em todos os momentos e aproveitando ele sendo úteis, né? Fazendo o nosso melhor. E aí, vocês que são crianças lindas e maravilhosas, vocês não trabalham ainda, né? Porque vocês são crianças. Qual que é o trabalho de vocês? Qual que é o dever de vocês? A atividade que vocês têm que realizar todos os dias, com responsabilidade, com empenho, com compromisso. São os estudos, minhas crianças. Os estudos, eles são importantes e imprescindíveis para a evolução do nosso espírito e aqui na Terra, né? Para a evolução também, para a nossa evolução material, para o nosso aprendizado diário. Nós já sabemos que esse aprendizado que nós temos, nosso espírito vai levar ele para sempre. Nada vai tirar o conhecimento e o aprendizado que vocês estão tendo. Mas é necessário, né, que vocês se empenhem, que vocês façam a parte de vocês. Então, crianças, aqueles alunos que ainda não realizaram as atividades do mês de abril, coloquem essa semana tudo em dias e enviem para a tia Carol, tá bom? Vamos então para a nossa aula de português. Crianças, nessa semana nós vamos estudar sobre a pontuação, sinais de pontuação. Vocês já perceberam, né? Que quando a gente está lendo um texto, quando a gente está lendo uma frase ou várias frases, tem vários sinais de pontuação lá. Se a gente não coloca a pontuação, a frase, o texto, vai ficar sem sentido. Eu não vou entender nada que está falando ali. Então, olha a importância dos sinais de pontuação. Eu tenho que usá-los, eu tenho que colocá-los nas minhas frases e quando eu for escrever textos também, porque senão a ideia vai ficar confusa e ninguém vai entender nada. Então, crianças, vamos estudar juntos aqui esses sinais de pontuação. Quais são? Olha só, nós temos aqui o ponto de exclamação, que é esse risquinho, tracinho, né? Com o pontinho. E aí, crianças, esse sinal, esse ponto de exclamação, ele é usado quando a gente tem frases exclamativas. Ah, meu Deus, eu não compartilhei. Deixa eu voltar aqui. Eu tô falando sem compartilhar. Aí não tem jeito, tia Carol. Aí, agora vai dar certo, ó. Então, olha aqui, crianças. Esse aqui é o ponto de exclamação. A gente utiliza ele quando a gente está expressando um sentimento na frase. Tristeza, admiração, espanto. Olha aqui, nós temos aqui, que belo sapato. Então, olha só, eu estou admirada, o seu sapato é lindo. Ponto de exclamação. Espanto. Nossa, a minha cachorrinha caiu. Estou espantada. Ela caiu ali da cadeira. Estou espantada. Ponto de exclamação. Quando eu estou triste, ponto de exclamação. Então, sempre que eu estiver expressando um sentimento, ponto de exclamação. A gente utiliza o ponto de exclamação nas frases exclamativas. Quando eu tenho, crianças, uma frase que é negativa ou afirmativa, que não é exclamativa, não é interrogativa, eu utilizo o ponto final no fim da frase. A estrela brilha no céu. Falei que a estrela brilha no céu. Ponto final. O travessão, crianças, a gente utiliza, olha aqui o travessão, aqui esse tracinho antes de iniciar a frase. Sempre que a pessoa for falar. Então, olha só, a professora falou.
Crianças, abram um livro na página 12. Então, sempre que tiver um diálogo e alguém estiver falando, antes da pessoa falar, você coloca o travessão. A vírgula, a gente utiliza quando tem uma pequena pausa na frase. Ela é usada nas datas, nos endereços, nas sequências. Então, quando eu tenho enumeração também. Então, quando eu tenho vários itens na frase, como aqui, ó. Mamãe comprou muitas frutas. Laranja, vírgula, mamão, vírgula, uva. Ponto final. Muito bem. 2 pontinhos. A gente utiliza esses 2 pontos indicando uma enumeração ou quando alguém vai dizer algo. Hoje eu trouxe no meu estojo 2 pontinhos. Eu vou falar o que eu trouxe. Então, eu coloco aqui 2 pontinhos. Lápis, vírgula, borracha e apontador. E aí, crianças, tem também o ponto de interrogação. A gente utiliza nas frases interrogativas, né? Então, quando eu estou fazendo uma pergunta, eu vou utilizar o ponto de interrogação. Vamos ler aqui comigo esse texto para a gente ver os pontos, a importância dos pontos. Olha só. Um homem encontra um pinguim e não sabe o que fazer. Ponto final. O vizinho aconselha. 2 pontinhos, porque o vizinho vai falar. E antes da fala dele, travessão. Leve o animal ao zoológico. Ponto final. No dia seguinte, vírgula, eu dou uma pequena pausa para eu continuar a frase. O vizinho encontra o homem com o pinguim e pergunta. Então, o vizinho vai falar. Então, eu vou colocar 2 pontinhos e antes da fala dele eu coloco travessão. Meu amigo, vírgula, você não levou o animal ao zoológico? Ponto de interrogação. Levei sim, e ele adorou. Ponto final. Como o vizinho respondeu, ele está falando, eu coloco aqui o travessão. Hoje vamos ao cinema. Ponto final. Encerramos a frase, encerramos o texto e antes da fala dele tem o travessão. Crianças, olha só que importante. Quando a gente está lendo e aí a gente tem o ponto, então a gente dá uma pequena pausa, a gente dá um espaço para respirar para começar a outra frase. Então, vocês viram aqui? Nós usamos ponto final, vírgula, 2 pontinhos, usamos o travessão, usamos o ponto de interrogação. Então, esses pontos, eles estão nos indicando como que é a frase, quando que alguém vai conversar, quando que vai ter fala, certo, crianças? Então, a importância da gente utilizar os sinais de pontuação. Se a gente não colocar ponto no nosso texto, nas nossas frases, vai ficar tudo confuso, ninguém vai entender nada. Então, esse é o vídeo de hoje. Nós vamos falar mais desse assunto, né? Desse conteúdo na nossa aula também, pelo Zoom. Eu aguardo vocês. Vocês assistam o vídeo para fazer as atividades. E se tiverem qualquer dúvida, falem com a tia Carol, tá bom? Então, bons estudos. Um beijo no coração.